Olá, terapeutas infantis fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil especialista em autismo, e no vídeo de hoje eu quero muito que a gente fale sobre sinais de autismo em bebês de 6 a 18 meses. Então eu tenho certeza que esse é um tema que você tem dúvida, que provavelmente os pais do seu paciente têm dúvida, se aquele pai que tem um irmãozinho, né, da criança que já tem o diagnóstico de autismo, também quer ficar alerta e quer ficar cuidando para ver se esse outro filho também tem autismo, já vai para terapia mais cedo. Então vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Afinal, é possível diagnosticar autismo em bebês, tia Paulinha? Olha, é possível? Sim. É difícil? Também. A gente não tem avaliações bem boas traduzidas para o português, tá? Então isso é um fato. A gente usa, não sei se é a gente, né? Mas as pessoas em geral, eu acredito, que conhecem a escala AOSE, que é a escala mais conhecida internacionalmente, porque ela é americana, para diagnóstico de autismo em bebês. Na verdade, para sinal de risco, sinal de alerta. Quando a gente fala de autismo em bebês, geralmente a gente não fecha diagnóstico. A gente fala assim, opa, sinais de alerta. Isso quer dizer que aquela junção de sintomas e características nos dão um alerta de, opa, talvez seja autismo, bora intervir, sabe? Então a gente não fica esperando aparecer os sintomas com a criança de 3, 4 anos para daí começar a fazer alguma coisa. Não faz sentido. Por exemplo, tá? Se eu vejo uma criança que toda vez que eu pego o brinquedinho e chacoalho pertinho do bebê, ele não olha para o brinquedo, ele olha para outra coisa ou ele simplesmente não olha para mim, temos que ficar de olho nisso. Pode ser 1000 hipóteses. Pode ser uma questão de fato biológica do olhinho da criança, então bora fazer uma avaliação do olhinho. Pode ser uma questão do ouvido, a criança não está ouvindo o barulho do chocalho. Então a gente tem que ficar alerta para essas questões, porque tendo os marcos do desenvolvimento, a gente sabe que essa criança vai ter, a cada faixa etária ali, né, algumas habilidades que ela tem que ir mostrando. Então tem uma parcela de tempo que essa criança precisa mostrar habilidade. Se ela não mostra, opa, sinal de alerta. Então, além disso, cuidar dos marcos do desenvolvimento é uma forma da gente ver os sinais de alerta para autismo. Também temos escalas mais focadas nas áreas que a gente sabe que o autismo é diagnosticado, tá? Considerando que o autismo, pensa comigo, são duas grandes áreas, tá? Déficit de comunicação e interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamentos e interesses. São essas duas grandes esferas que, unidas, nos trazem o diagnóstico de autismo, tá? Só que às vezes em bebês a gente pode ter só algumas áreas que nos chamam a atenção. E é sobre isso que a gente vai falar agora da escala AOSE. AOSE significa, eu vou ler, tá? The Autism Observation Scale for Infants. Então, a AOSE cada letrinha do AOSE é um pedacinho dessa palavra. Ela foi desenvolvida para detectar sinais de risco de autismo para bebês de 6 a 18 meses. Então, para fazer o acompanhamento desses riscos de autismo. Eu sei que quando a gente fala riscos de autismo, parece assim, então essa criança não é autista, mas pode virar autista? Não. Uma criança nasce autista ou não nasce autista. A gente só tem duas opções aqui. Ninguém nasce não autista e se torna autista. Isso não existe, tá? Então, quando a gente fala sinais de risco, na tradução para o português fica meio esquisito, né? Porque parece que tem o risco de ser autista e o risco de não ser autista, mas não é isso, tá, gente? É só porque na tradução para o inglês, realmente, eles usam a palavra do risco de autismo. Tem uma observação importante da AOSE que está escrito aqui, que ela diz que na idade de 12 meses, a AOSE é particularmente insensível, não sei como é que eu traduzo isso, mas ela não é uma avaliação sensível a crianças que são muito verbais. Ele fala que são pouco afetadas pelo autismo, mas essa palavra é um pouco estranha. Mas entenderam? Então, se for uma criança verbal, autismo nível 1, provavelmente a AOSE não vai encontrar esses riscos de autismo. Então, isso é bem interessante que está escrito aqui no PDF sobre ela. Eu vou até deixar na legenda para vocês, tá? Fiquem tranquilas. Vamos então falar das 14 características que a AOSE traz pra gente. 19 itens. Número 1, Visual Tracking, ou seja, rastreamento visual.
Então a gente vai avaliar se aquela criança faz ou não o rastreio visual de um objeto. Ou seja, se eu pego o objeto e passo pertinho do olhinho da criança, se o olhinho dela acompanha aquele objeto. Número 2, eu vou falar em inglês e daí eu traduzo, tá? Em inglês é disengagement of attention. E essa atenção, para nossa tradução do português, pode ser atenção alternada. Então, a capacidade que esse bebê tem de mudar o foco de atenção entre dois estímulos competitivos ali, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um chocalho e tem uma boneca. E aí o chocalho chacoalha o chocalho, o bebê olha. Aí a boneca faz mi, aí o bebê olha para a boneca. Então, essa habilidade de fazer essa atenção alternada. 3, orientação ao nome. Então, se a criança olha quando é chamada pelo nome. 4, a resposta diferencial a diferentes expressões do rosto de outra pessoa. Tem uma pesquisa muito legal que eu vou deixar aqui embaixo sobre a habilidade... exatamente, tipo, a pesquisa é só isso. Para ver quanto que o bebê se altera quando a mãe fica com uma cara bem rígida, assim. Então, você vê na pesquisa... A mãe brinca com o bebê, dela sorri, dela faz assim, tipo, carinha fofinha. Aí uma hora ela fica bem séria. Muito séria. Tipo, o bebê faz de tudo pra essa mãe interagir com ele e ela fica assim. Bem séria. Aí o bebê começa a chorar. Então a gente vê quanto que a questão da interação social ela é fundamental pro desenvolvimento do ser humano. E se a gente não tem isso em um bebê, tipo, ele não percebe as diferenças de expressão, quando você tá feliz, quando você tá mais bravo, quando você tá mais neutra. Se esse bebê não tem mudança na interação dele, isso também é um alerta, tá? Então eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo também, que tem aqui no YouTube. O 5 é antecipação de rotina sensório-social, ou seja, brincadeiras de causa e efeito. A criança precisa antecipar. Sabe aquela brincadeira básica, assim, de você fazer... no bebê, assim? Tipo, você faz uma expressão de quem vai e daí você faz... A criança, à medida em que você vai brincando com ela, ela entende que cada vez que você faz isso, vai vir a coceguinha. Então, quando você faz isso, ela já vai mudar a expressão dela, porque ela tá esperando o próximo passo. Agora, se você faz várias vezes, essa criança não tem retorno não exatamente nessa brincadeira, tá, gente? É um exemplo de brincadeira que tem essa antecipação e aí uma resposta também sinal de alerta. Número 6, imitação. Então, crianças que não imitam. Acho que esse é o mais simples de entender, é o mais comum. A gente vê muito no consultório, né, nos atendimentos infantis, crianças que não imitam. Então, você joga a bolinha, ela não sabe jogar a bolinha. Você empurra a massinha, ela não sabe empurrar a massinha. Você aperta o bichinho e faz um barulho tipo quick, quick. Ela não responde, não faz igual, não tenta te imitar. Pode ser barulho, movimento, som, qualquer ação, qualquer barulho, qualquer expressão, a gente espera que essa criança imite, tá? Claro, cada idade vai ter uma habilidade de imitação. Não queiram que um bebê de 1 ano imite eu falando me dá a bola, porque ele ainda é pequenininho, né? Então tem que saber, né? Que a gente vai ter imitação bem curtinha em coisas pequenas, depois sim a criança vai aprendendo a imitar, tipo subir no sofá, subir na cadeira, a mãe mexendo numa panelinha, a criança vai imitar na panelinha da brincadeira. Então, a gente vai adquirindo habilidades mais complexas de imitação no nosso desenvolvimento. Mas o fato é, o risco de autismo, esse risco, né, da tabelinha OSI, tem relação com a criança que não imita. Então, se essa criança não imita, atenção. O 7 é o social babbling. Em inglês, eles usam essa expressão do babbling porque a criança começa a fazer aqueles ba, 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 ma, ma, ma. São os sonzinhos iniciais da criança, certo? E o que a mãe faz? Geralmente a mãe também imita, ou ela tem uma voz que... não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma tradução para essa voz que a mãe faz com o bebê, que é o manhês. Então, acho que é na psicologia... É uma abordagem da psicologia que enxerga essa forma da mãe lidar com o bebê como manhês. Então, gente, todo mundo muda a voz para falar com o bebê. É quase, sei lá, é quase automático, né? Você vê o bebê, você faz... de bebecinho, porque... Você muda o teu tom de voz. Então... essa forma tua de responder e o bebê fazer o babbling dele, fazer o bababá, mamamá, mimi, ele tentar conversar com a pessoa, ele tentar ter essa vocalização quando você também fala com ele, é uma habilidade esperada do bebê, beleza? Só que se ele não tem, se você não vê isso evoluindo ao longo do tempo, né? Sinais de alerta. A 8 é contato visual. Então, se essa criança não apresenta contato visual, e olha que o bebê, dos 4 meses em diante, ele já tem a questão do contato visual, ele ainda pode não interagir muito, ele ainda é um bebezinho, mas o contato visual daquela coisa,
tô te olhando. Aí ainda mais se você faz brincadeiras de tic, o bebê já fica esperando, ele já tem uma expectativa, então ele já te olha do tipo, que legal, isso, quero mais, sabe? Então o contato visual também é um sinal de alerta, tá? Se a criança tem baixo contato visual, pouco contato visual ou nenhum contato visual, super alerta de possivelmente ser autismo. O 9 é o sorriso social recíproco. Então, quem não ama quando você vai brincar com um bebezinho e daí ele já tá na fase que ele sabe fazer o sorrisinho, né? Tem alguns meses que ele ainda não sabe, então não cobre isso dele. O bebê de 6 meses já dá conta, de 6 a 18 meses ele já tem essa brincadeira, tá? Então, todos os itens que estão aqui, lembrem que são bebês de 6 a 18 meses, né? Se você for avaliar o sorriso social num bebê de 3, ele ainda não sabe sorrir, tá? Dificilmente ele tem a habilidade de sorriso social. Isso vai aparecer um pouquinho mais pra frente. Então, quando você brinca com essa criança, vem um sorrisinho. Quando ela vê a mãe dela, vem um sorrisinho. Quando ela vê o pai, vem um sorrisinho. Então, ela já tem esse sorriso recíproco na interação social. Se ela não tem, não aparece ou, é muito raro, sinais de alerta. O 10 é a coordenação do olhar com a ação. Então, por exemplo, se eu pego uma bolinha e eu jogo, eu olho pro adulto para ver a reação dele, tá? Então, nesse item do 10, eu espero que a criança já consiga ter essa relação do olhar com a ação e, claro, ter a atenção compartilhada ali, né? De olhar para o objeto, olhar para o adulto. Então, é um pouco de atenção compartilhada, um pouco da habilidade da criança ter esse controle do olhinho, acompanhar os movimentos da mãozinha, ou do pé, ou do brinquedo, ou o que quer que seja que ela esteja fazendo, ou o outro também. Então, ela vai acompanhando. E essa interação nos diz sobre a habilidade que essa criança tem e se isso é um risco ou não de autismo. Interessantíssimo, né? Esses sinais de autismo baseados na OSI. Eu sei que vocês estão gostando muito, mas eu vou precisar dividir esse vídeo em 2 para ele não ficar tão comprido e tão cansativo. Então amanhã eu já posto um novo vídeo com os outros 9 sinais de autismo baseados na escala AOSI. Então eu espero vocês amanhã às 18 horas. Tchau!